Irmãos, vamos abrir nessa manhã a palavra de Deus no livro de Gênesis, primeiro livro das Escrituras, Gênesis. Nós vamos abrir nessa manhã no capítulo 19 deste livro e nós iremos fazer a leitura do versículo 12 até o versículo 29. Gênesis capítulo 19, nós iremos fazer a leitura a partir do versículo 12 desse capítulo até o versículo 29. Ouça com atenção. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quanto você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher, as suas duas filhas, e que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: Assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permite que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina, e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina, e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidadezinhas em que Ló tinha morado. Vamos, nesse momento, orar ao Senhor, pedindo a sua graça, a sua bênção, a sua direção agora em que nós iremos meditar na palavra do Senhor. Oremos ao nosso Deus. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é Deus de graça e misericórdia, mas o Senhor também é Deus justo, Deus que olha para o homem, Deus que vê as suas iniquidades e que julga com justiça a terra, que julga com justiça os homens.
Ó Deus, nós te pedimos a tua graça e a tua bênção, Senhor Deus, sobre nós nessa manhã, para que nessa manhã possamos contemplar a tua justiça, a tua bondade e a tua fidelidade. Que o Senhor, Deus, seja conosco, que o Senhor, Deus, nos dê piedade, graça, ó Deus, para meditarmos na tua palavra. E que assim, Senhor Deus, nós possamos ser edificados, fortalecidos, nutridos pela fé arraigada na tua palavra, a fé no Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Essa é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu me lembro quando eu era criança, na região onde nós morávamos, era próximo de um rio, não é? Era próximo do encontro do rio com o mar, e a gente muitas vezes ia para a praia, ia para esse rio, e do outro lado do rio, na outra margem do rio, ao fundo, já era uma outra cidade, não é? E muitas vezes nós estávamos olhando do outro lado do rio e tem algumas montanhas atrás, e algumas vezes a gente viu uma grande coluna de fumaça preta subindo. Isso era comum, né? E isso despertava muito a minha curiosidade, porque eu via ao longe, lá no horizonte, aquela coluna imensa de fumaça subindo, e eu não sabia o que era, né? Depois, quando fui ficando maior, acabei descobrindo que naquela região existia muita plantação de cana-de-açúcar. E é costume, né, que os plantadores de cana-de-açúcar queimem, né, ali a terra em alguns momentos do ano. E então a minha curiosidade então foi sanada, né? Eu descobri que aquela grande coluna de fumaça preta que subia para o céu era, na verdade, as plantações de cana sendo queimadas, né, ali naquela região, no litoral da Paraíba, né? E aqui, irmãos, é interessante perceber que Abraão também vai ver uma coluna de fumaça subindo do céu. E quando ele vê essa coluna de fumaça subindo até o céu, ele não vai certamente chegar à mesma conclusão que eu cheguei, que era as plantações sendo queimadas. Abraão vê também uma coluna de fumaça subindo, mas o que ele vê são as cidades da campina sendo destruídas, Sodoma e Gomorra sendo destruídas pelo fogo de Deus, pela ira de Deus. Quando os agricultores eles queimam o solo, inclusive com o propósito de reiniciar o plantio. Mas aquela coluna de fumaça que Abraão vê vai tornar a terra infértil, vai tornar aquela terra que era como um jardim de Deus, como foi dito no capítulo 18, uma terra onde não iria mais nascer plantas e ali não iria viver mais animais. Nós estamos, irmãos, diante do grande juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E quando nós concluímos no capítulo 18, nós começamos a observar que o capítulo 18 já continha o anúncio do julgamento de Deus. Na segunda parte do capítulo 2, nós temos um diálogo muito interessante entre Deus e Abraão, onde Abraão ele intercede não pelas cidades de Sodoma e Gomorra, mas pelos justos que haviam naquela cidade. E Abraão então chega junto com Deus a uma conclusão de que se houvesse apenas 10 homens ou mulheres justas naquela cidade, Deus então livraria aquela cidade do seu julgamento. O que nós vemos então no capítulo 19 é a constatação de que não havia esse número de justos na cidade. Não havia esse número de pessoas que amavam a Deus e que seguiam a palavra de Deus, a lei de Deus naquela cidade. Pelo contrário, o início do capítulo 9 conta uma das histórias mais tristes e mais perversas da Escritura, quando nós vemos que os 2 anjos de Deus são enviados pelo próprio Deus para ver a cidade de Sodoma, para testemunhar a perversidade daquela cidade, e eles então são alvos da tentativa dos homens perversos de Sodoma de abusarem deles, inclusive abusarem deles no sentido sexual da palavra. O que nós vimos então na primeira parte do capítulo 19 é a constatação, é a declaração evidente de que Sodoma e Gomorra era composta por homens perversos que mereciam o julgamento e o juízo de Deus. É por isso então, irmãos, que o capítulo 19 ele avança, como nós lemos hoje, e então descreve o julgamento de Deus. Os 2 anjos chegaram em Sodoma, lá eles comprovaram e testemunharam a perversidade daquela população, e diante então dessa maldade, o Senhor anuncia juízo e condenação sobre aquelas cidades. E como nós veremos hoje, essa condenação, irmão, se torna um padrão
um paradigma para os futuros julgamentos de Deus. Mas nesse contexto de juízo, de condenação, de declaração da maldade de Deus, nós também veremos que Deus derrama graça e misericórdia sobre aqueles que o temem. Nós vamos ver que por amor a Abraão, Deus salva Ló, o sobrinho de Abraão, demonstra sobre ele graça e misericórdia. Por isso, nessa manhã, nós vamos continuar vendo que o Senhor traz condenação sobre os perversos, mas salva os que o temem. O Senhor, de fato, traz condenação sobre os perversos de Sodoma e Gomorra e para os perversos desse mundo. Mas Ele continua salvando aqueles que o temem. Nós vimos a maldade do homem na semana passada, mas hoje nós veremos que o Senhor é misericordioso para com os seus. O Senhor é misericordioso para com os seus. Observe, irmãos, então, no nosso texto, a partir do versículo 12, que depois de presenciarem a maldade de Sodoma e de Gomorra, os visitantes que estavam na casa de Ló alertaram ele a respeito do grande juízo que estava por vir. Veja os versículos 12 e 13 novamente. Então os homens disseram a Ló: você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Veja então, irmãos, nós temos os dois anjos de Deus, os dois visitantes na casa de Ló, e ali então eles testemunham a respeito da maldade de Sodoma e de Gomorra e declaram agora para Ló o destino daquelas cidades. O anúncio é muito claro no versículo 13: vamos destruir este lugar. Ou seja, aqueles anjos não foram mandados por Deus apenas para observar a maldade das cidades, mas eles foram enviados por Deus também para destruir aquelas cidades. Aqueles anjos eram instrumentos de Deus, agentes da destruição de Deus. E a razão então desse juízo, irmãos, é mais que evidente. Nós vimos isso em detalhes no domingo passado. Nós vimos como aquela cidade era composta por um povo perverso, imoral, maligno. O clamor então daquela cidade já aumentava diante do Senhor. O capítulo 18 diz isso. Mas agora, no capítulo 19, nós vemos que ele chega ao seu ápice. Como nós vimos, Deus é um Deus justo, é um juiz justo. E por isso ele envia então duas testemunhas, para que as duas testemunhas vejam e comprovem a perversidade daquela cidade, para que Deus então, com justiça, possa destruir então aquele povo. A última cena teve o papel de revelar a malignidade daquele povo, e essa cena agora tem como propósito nos mostrar o juízo e a graça de Deus. Observe então que, nesse contexto do juízo de Deus, Deus estava preocupado em salvar Ló e a sua família, isso é evidente. Veja, assim como no caso de Noé, não é, no dilúvio, onde Deus então alertou Noé a respeito do perigo e salvou ele e sua família, Deus então alerta Ló a respeito do perigo. E então alerta que ele deveria reunir a sua família e junto com a sua família fugir daquela calamidade. Por isso, então, os anjos de Deus advertem a Ló: olha, procure filhos e filhas, procure genro que talvez você tenha. E é interessante que a palavra genro aqui é mencionado primeiro, né? É mencionado antes de filhos e filhas. Provavelmente a ideia do autor aqui é adiantar a próxima cena. E qual é a próxima cena, irmãos? A próxima cena é a que nós vemos no versículo 14, quando Ló vai até os seus genros para alertá-los do perigo. Veja o versículo 14. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se, saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Veja, irmãos, que Ló então corre diante do anúncio do juízo de Deus para avisar os seus genros. E provavelmente esses homens eram aqueles que estavam para casar com as suas duas filhas, as mesmas filhas que ele ofereceu aos moradores de Sodoma naquela situação de medo, né, cercado pela multidão, e as mesmas filhas que vão cometer aquele pecado terrível que nós veremos certamente nas próximas semanas.
Mas o que nós temos aqui então é Ló falando com seus genros e alertando: saiam imediatamente da cidade, porque Deus vai destruir essa cidade. Ló repetiu então as mesmas palavras que foram ditas para ele. Ele repetiu, fez questão de repetir para os seus genros. Mas o que nós vemos então, irmãos, é que os seus genros não deram a devida atenção, não é? É interessante que o texto traduz, né? Eles entenderam que Ló estava brincando com ele. Mas é interessante que a palavra traduzida por brincar aqui, ela tem esse significado de brincadeira, mas ela também pode ter um significado de desdenho. Por exemplo, ela vai ser utilizada no capítulo 21 para falar sobre como Ismael desdenhava de Isaac, ele ria de Isaac. Ou seja, é possível que os genros de Ló estivessem desdenhando dele, imaginando que Ló estivesse louco ou que Ló estivesse delirando, algo nesse sentido. Seja como for, o ponto principal é: eles rejeitaram o aviso de Deus. Eles rejeitaram o aviso de Ló, eles rejeitaram, além disso, o anúncio da salvação do Senhor. Eles não só rejeitaram o aviso a respeito do perigo, eles rejeitaram a própria possibilidade de salvação. O anúncio de salvação foi feito: saiam da cidade, se refugiem, porque Deus irá destruir a cidade. Mas eles fugiram, não da destruição, mas fugiram de Deus e fugiram da salvação de Deus. E veja que, observe um detalhe interessante em toda essa narrativa. Era com esses homens que as filhas de Ló se casariam. Ou seja, Ló criou as suas filhas e com esses homens, as suas filhas iriam se casar. E nós não poderíamos, irmãos, esperar algo diferente quando nós lembramos a escolha que Ló fez. Ló fez a escolha de levar a sua família para aquela cidade perversa. E ao levar a sua família para aquela cidade perversa, composta por homens perversos, nós não poderíamos imaginar que as suas filhas procurassem ou encontrassem pretendentes diferentes do que esses que nós vemos aqui na passagem. Ao escolher morar naquela cidade, pensando na boa terra que aquela cidade tinha, pensando no conforto financeiro que aquela região tão próspera poderia oferecer, Ló se esqueceu da necessidade do seu coração, da necessidade das suas filhas, da necessidade da sua esposa. Ao morar ali, Ló submeteu as suas filhas a viverem e a se relacionarem com homens de coração duro. Como pais, irmãos, nós aprendemos com essa situação que nós devemos de fato nos preocupar com o relacionamento dos nossos filhos. Nós devemos orar pelos relacionamentos que eles constroem. Nós devemos também contribuir para que eles possam construir boas amizades. E a grande questão é que muitas vezes nós podemos submeter os nossos filhos a contextos imorais e perversos, onde eles vão encontrar justamente amizades e até relacionamentos imorais perversos. Nós devemos, irmãos, nos preocupar com a escola que nossos filhos estudam. Nós devemos nos preocupar com os amigos que eles possuem. Nós devemos nos preocupar com para onde eles andam, na companhia de quem. Nós devemos nos preocupar a respeito da cidade onde nós moramos, a vizinhança onde nós moramos e assim por diante. A verdade, irmãos, é que por falta dessa preocupação, as filhas de Ló iriam se casar com esses homens perversos. E como nós vamos ver mais adiante, não é porque as filhas de Ló eram mulheres puras que foram enganadas por esses homens. Nós vamos perceber que as próprias filhas de Ló imitavam o comportamento da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra. Não só a mulher de Ló foi culpada de falta de fé, de incredulidade, mas as próprias filhas de Ló, nós veremos mais na frente, elas também vão espelhar o relacionamento, a imoralidade que elas cresceram vendo. Elas cresceram na cidade perversa e elas vão imitar isso. Nós vamos ver isso mais adiante. Mas o que nós devemos nos deter agora é perceber como Deus ainda assim está mantendo a sua graça e a sua misericórdia sobre essa família tão disfuncional, como nós veremos aqui, tão contrária às Escrituras Sagradas. Observe que ao amanhecer, novamente, os anjos foram até Ló para alertá-lo a respeito do juízo que estava por vir.
E veja os versículos 15 e 16. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, e a ele, sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram para fora da cidade. As palavras, irmãos, sugerem aqui que antes mesmo do sol nascer, quando o céu começa a clarear, antes mesmo que o sol tenha raiado, os anjos já estavam junto a Ló, alertando ele para que ele fugisse, mostrando a urgência daquele momento. Ló e toda a sua família deveria sair daquela cidade imediatamente, o mais rápido possível. Mas observe, irmãos, que mesmo nesse contexto de urgência, mesmo nesse contexto de pressa, mesmo nesse contexto de saída imediata, Ló parece demorar. Ló parece ter um pouco de relutância, não só Ló, né? Toda a família de Ló parece ter certa relutância em sair. A tal ponto que os anjos então decidem pegar nas mãos de Ló, da sua família, das suas filhas, da sua esposa, para que finalmente eles pudessem sair da cidade, para que finalmente eles pudessem ser tirados da cidade. E o texto nos diz, irmãos, que tudo isso porque Deus foi misericordioso. Não há como não perceber, irmãos, a amorosidade de Ló, não há como perceber a relutância de Ló em sair da cidade. Aparentemente, o senso de urgência não estava ligado ainda no coração de Ló. Pelo contrário, ele ainda estava relutante de sair, ele estava lutando ainda com a necessidade de sair da cidade. E certamente, irmãos, esse não é o comportamento que nós esperaríamos de alguém como Ló, de um servo de Deus que cresceu ao lado de Abraão, que foi criado, né, em outras palavras, por Abraão. Mas a verdade, irmãos, é que Ló sente dificuldades de sair da cidade onde ele morava e onde ele havia se estabelecido. Ló sente dificuldade de deixar aquilo que ele havia construído para, de fato, ouvir a voz de Deus e experimentar a salvação de Deus. O que Ló sente, irmãos, é o que muitas vezes nós sentimos quando nós nos apegamos a esse mundo e não nos esquecemos de deixar essas coisas por causa de Cristo e do reino. Ló estava tão apegado àquela cidade, Ló estava tão apegado ao seu modo de vida naquela cidade, que até mesmo diante da destruição iminente, ele ainda estava com o coração apegado à sua casa, às suas riquezas, ao conforto que ele tinha na cidade de Sodoma, à posição que ele tinha naquela cidade e assim por diante. Ló estava relutante. E muitas vezes o nosso coração também é relutante quando nós estamos diante do reino de Deus e diante das coisas desse mundo. Nós preferimos investir o nosso tempo, as nossas forças, o nosso ânimo nas coisas deste mundo e desta vida, porque afinal de contas são essas coisas que nos dão conforto agora. São essas coisas que nos dão descanso financeiro agora, que nos dão então descanso familiar. Não nos esquecemos que muitas vezes nós podemos estar priorizando as coisas desse mundo ao invés de priorizar as coisas de Deus e o reino de Deus. Nós sempre preferimos, ou nós temos uma tendência a sempre preferir, não é, as coisas desse mundo, estarmos apegados tanto a isso, que até mesmo a palavra de Deus, até mesmo os clamores de Deus não são suficientes para vencer a relutância do nosso coração. Mas observe que Deus é misericordioso, Deus é gracioso, Deus com a sua própria mão, os anjos com sua própria mão, né, instrumentos de Deus, tiram Ló daquela cidade, colocam ele para fora da cidade. E já fora da cidade, então, nós vemos mais um diálogo e Deus continua agindo com graça e com misericórdia. Veja agora os versículos, a partir do versículo 17, a conversa entre Ló e os anjos, e mais uma vez a graça e a misericórdia de Deus sendo revelada aqui. Havendo-os levado para fora, um deles disse:
corra para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles: assim não, meu senhor. Eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena. Permita-me que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: quanto a isso, estou de acordo, para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso, a cidade recebeu o nome de Zoar. Veja o que está acontecendo aqui, irmãos. Ló, com a sua família, já estava fora da cidade, mas ainda não estava distante o suficiente para fugir da destruição que Deus mandou. E então os anjos dizem: corram, vão o mais rápido possível, porque só quando vocês estiverem seguros é que a destruição pode chegar às cidades. E o texto nos diz que os anjos ordenam a ele para que ele fuja para um monte. Diz: olha, vá para aquele monte ali, corra para o monte. No entanto, a gente percebe mais uma vez a resistência de Ló, a relutância de Ló, porque ele faz um pedido aqui. Ele pede para não fugir para o monte. E observe, irmãos, que Ló tem muito cuidado com as palavras. Ele reconhece a graça de Deus, ele reconhece a misericórdia de Deus, ele reconhece o favor de Deus, ele reconhece que está sendo salvo por Deus. Mas mesmo com todo esse cuidado nas suas palavras, nós podemos perceber que Ló aparentemente está duvidando da palavra de Deus e da salvação de Deus. Veja que Ló reconhece a graça, a misericórdia do Senhor, mas ainda assim ele tem muita relutância em fazer o que Deus lhe ordena. Ao invés de confiar e obedecer exatamente a ordem que foi dada, ir para o monte, Ló questiona a própria capacidade de cumprir. Quando ele ouve o anjo dizendo: vá para o monte, ele diz: eu não consigo. Eu não posso ir para o monte, eu não consigo ir ao monte. Ou seja, a ideia parece, irmãos, que Ló está dizendo ao anjo: eu não tenho forças, eu não conseguirei chegar ao monte antes que a destruição venha. Então eu vou ser destruído juntamente com as cidades. E o que nós devemos perceber aqui, irmãos, é que Ló não está questionando somente as palavras do anjo ou a ordem do anjo, mas ele está questionando a própria capacidade de Deus de salvá-lo. Afinal de contas, será que Deus não tem um controle para ordenar que a destruição venha sobre Sodoma somente quando ele estiver salvo? Será que o Senhor de fato tem poder para salvar Ló e a sua família? Será que Deus não pode conduzi-los em segurança até o monte? Será que Deus não sabe as capacidades de Ló e da sua família e sabe exatamente o que Ló consegue fazer? De forma mais direta e clara, irmãos, nós podemos ver que Ló estava duvidando da própria salvação que foi dada por Deus. E com essa dúvida em mente, ele faz um pedido. Ele pede para fugir para uma cidadezinha que era próxima dali. Ou seja, a ideia é que ela é mais próxima do que o monte, não é? O seu pedido revela então a sua intenção de continuar morando em uma cidade. E veja, à primeira vista, irmãos, esse desejo parece ser inocente. Ele quer morar na cidade, mas a gente observa, irmãos, que diante de tudo aquilo que ele passou, esse pedido não é tão inocente assim. Veja, Ló, ele vai justamente sair dos campos de Abraão para morar numa cidade. E justamente o fato dele ter ido morar naquela cidade trouxe toda a tragédia sobre ele, sobre sua família, mas mesmo assim ele não quer ouvir a voz de Deus, ele quer continuar morando numa cidade. Parece que Ló havia se adaptado tanto ao estilo de vida que ele tinha em Sodoma, ele havia se apegado tanto ao modo de vida que ele tinha naquela cidade, que ele não queria viver de uma forma diferente. Aquela pequena cidade poderia ser poupada no argumento de Ló. E é interessante, a gente não tem tão claro o argumento de Ló aqui, mas ao que parece, Ló está dizendo: aquela cidade é pequena e o Senhor pode preservar aquela cidade, afinal de contas, o pecado dela é menor, ela é pequena, ela é menor, não é?
Ou seja, as palavras de Ló, irmãos, revelam seus temores, suas dúvidas, sua falta de fé. E a verdade, irmãos, é que muitas vezes nós experimentamos a graça e a misericórdia de Deus, mas nós não conseguimos confiar plenamente em Deus. Confiar plenamente na graça e na misericórdia de Deus. Muitas vezes nós somos como Ló. Nós ouvimos a salvação de Deus, nós somos salvos pelo Senhor, o Senhor usa de graça e de misericórdia, mas nós não conseguimos descansar plenamente em Deus. E o resultado, então, é que nós queremos dar as nossas próprias soluções, como Ló faz aqui. Na luta contra o pecado, por exemplo, nós não queremos recorrer à graça de Deus, nós queremos as nossas próprias soluções. Nós queremos promover a nossa salvação com as nossas próprias mãos, da nossa forma. Nós acreditamos que nós sabemos os nossos limites melhor do que Deus. Muitas vezes nós imaginamos que Deus traz provas sobre nós maiores do que nós conseguimos de fato. E nós fazemos como Ló: Senhor, não vou conseguir chegar. Como se Deus não soubesse os nossos limites, as nossas capacidades. Como se o Senhor não prometesse na sua palavra que Ele não traz provas ou tentações que vão além das nossas capacidades. Nós recebemos graça e misericórdia do Senhor, mas ainda assim nós não descansamos plenamente no Senhor. O nosso coração ainda parece relutante em abandonar tudo o que nós temos para seguir a Cristo Jesus. E nós ainda pensamos em oferecer rotas que possam ser atalhos para não precisar abandonar tudo que Deus ofereceu. E quando nós pensamos que os nossos atalhos, as rotas que nós traçamos para as nossas vidas são mais sábias e mais prudentes do que os caminhos de Deus, do que a própria salvação de Deus, o resultado não é outro senão um coração preocupado e ansioso como o de Ló. Um coração que não consegue descansar na vontade de Deus. Um coração que não consegue esperar na vontade de Deus. Um coração que constantemente precisa confiar nos seus próprios planos e nas suas próprias decisões. Talvez seu coração seja assim. Talvez você tenha dificuldade em descansar em Deus. Talvez o seu coração só descanse quando você tem um plano muito elaborado para resolver aquilo que você precisa resolver. Talvez o seu coração só descanse quando você tem tudo nas mãos para controlar e para resolver. Talvez você só descanse quando a rota a ser seguida é a rota que você traçou. Talvez você não tenha aprendido a descansar em Deus ainda, mesmo tendo recebido da sua graça e da sua salvação. Eu espero que a partir de hoje você pense em descansar mais no Senhor. Mas eu também espero que você perceba como esse texto nos mostra que mesmo com as nossas dificuldades de descansar em Deus e de receber a graça e a bondade de Deus, Deus é gracioso e misericordioso para conosco. Veja, o que Deus fez depois de todas essas dúvidas e fraquezas que Ló demonstra aqui? Deus ficou irado e revoltado contra Ló? Deus destruiu Ló e sua família? Deus deixou de salvá-lo? Não. Deus foi gracioso e até mesmo permitiu que Ló fosse para aquela pequena cidade e encontrasse refúgio nela. Deus decidiu não destruir aquela pequena cidade chamada Zoar. Ló então seguiu apressado o seu caminho, com a certeza de que Deus não permitiria que a destruição chegasse antes que ele estivesse seguro ali naquela pequena cidade chamada Zoar. Um detalhe: a cidade de Zoar significa ser pequeno, né? A palavra Zoar significa ser pequeno. É por isso que ela recebeu esse nome, né? Porque é uma cidadezinha bem pequena. O que nós podemos perceber, irmãos, aqui é que a graça de Deus, irmãos, mais uma vez demonstra ser maior do que as nossas falhas e as nossas fraquezas. Ló, com a sua relutância em sair, com as suas dificuldades em crer, com as suas dificuldades em obedecer a Deus, recebe mesmo assim a graça do Senhor. Novamente, irmãos, nós vemos mais um exemplo na palavra de Deus de que a nossa salvação não é por obras, por mérito, pela qualidade da nossa fé, mas sim pela graça do Senhor que atua até mesmo em nossas fraquezas. Assim como Ló, irmãos, foi salvo da destruição, apesar das suas dificuldades de crer e confiar em Deus, nós somos salvos unicamente pela graça, por mais que a nossa fé muitas vezes não seja forte, não seja perseverante e não seja tão vigorosa nos dias da luta e da aflição.
Nós também questionamos a Deus. Nós também nos preocupamos com o futuro. Nós também temos uma fé fraca. Nós também ficamos ansiosos. Nós também procuramos as nossas próprias soluções. Mas no fim das contas nós temos o mesmo Deus, que oferece a mesma graça e a mesma misericórdia, capaz de salvar pecadores falhos como nós. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos capítulo 5 e você observasse comigo como Deus nos salva em nossas fraquezas. Romanos 5, a partir do versículo 6. Assim diz a palavra do Senhor, Romanos 5, 6. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, embora por uma pessoa boa alguém talvez tenha coragem de morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. É nesse Deus que nós cremos. Nós cremos num Deus que enviou o seu Filho para morrer por nós, não por causa da nossa bondade, por causa da nossa força, mas quando nós éramos pecadores e fracos. Quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu no tempo devido, não pelos justos, mas pelos ímpios. O Senhor, irmãos, é misericordioso e gracioso e salva os seus, apesar até mesmo das dificuldades que eles têm de crer, apesar das fraquezas, apesar das relutâncias dos nossos corações. Deus, em Cristo Jesus, salva os fracos, salva os pecadores como nós. O que nós vemos, então, na parte final, então, do texto que nós lemos nessa manhã, a partir dos versículos 23 até o 29, é que Deus traz, sim, condenação sobre o perverso. Nós vimos como Deus usa de misericórdia para com a família de Ló, e nós vamos ver que Deus traz condenação sobre o perverso. Mas até mesmo no contexto da condenação, nós vemos a intercessão que salva. Veja que assim que Ló chegou na cidade de Zoar e o sol nasceu, o Senhor trouxe o seu julgamento finalmente sobre Sodoma e Gomorra. Volte para Gênesis. Agora nós vamos ler os versículos 23 a 25, onde nós temos descrito claramente a chegada do terrível julgamento de Deus. Gênesis 19, a partir do versículo 23. O sol estava nascendo sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. Veja, irmãos, que Deus cumpriu a sua promessa. A destruição chegou apenas quando Ló estava com a sua segurança garantida. Quando Ló então chegou na cidade de Zoar, estava abrigado, estava seguro, Deus então trouxe uma chuva poderosa de fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. É verdade, irmãos, que nós encontramos diferentes explicações ou tentativas de explicações científicas para o que aconteceu aqui. E certamente deve haver uma boa explicação para os eventos que aconteceram aqui. Mas o ponto do texto bíblico, a intenção do texto bíblico não é apresentar o que aconteceu em termos científicos. O ponto básico do texto bíblico é simples. Quem fez essas coisas foi o próprio Deus. Observe que a preocupação principal do autor de Gênesis, de Moisés, nesse momento, é mostrar que aquelas coisas não aconteceram por acaso, mas aquelas coisas foram, de fato, de autoria divina. Foi o Senhor, o Criador dos céus e da terra, que trouxe destruição sobre Sodoma e Gomorra. Veja no versículo 24, onde o texto nos diz que aquela grande calamidade veio da parte do Senhor desde os céus. Não só isso, o versículo 25 também nos diz que foi Deus quem destruiu aquelas cidades e toda a campina com seus moradores e o que nascia na terra. Quando nós lemos, irmãos, textos como esse, nós somos lembrados de fato que Deus é justo
E esse certamente, irmãos, é um dos atributos mais esquecidos de Deus. Nós facilmente lembramos que Deus é amor, nós lembramos da sua graça, da sua misericórdia, do seu perdão, da sua bondade, da sua sabedoria, mas nós muitas vezes nos esquecemos da sua justiça. E textos como esse, irmãos, revelam o caráter justo de Deus. Revelam o Deus justo que o nosso Deus é. Revela que Deus observa o pecado que se comete na terra, que Deus não está cego para não ver o mal que se faz na terra. Pelo contrário, o Senhor está atento e Ele julga retamente tudo aquilo que acontece nesse mundo. E por causa dos efeitos do pecado em nosso mundo, muitas vezes por causa das injustiças que nós vemos, nós temos a sensação de que Deus não vê, de que Deus não está olhando, de que o mundo é injusto. Mas na verdade, irmãos, essas passagens nos lembram que o nosso mundo sim é injusto muitas vezes. Mas há um Deus justo que olha para o mal, que não tolera o mal e que também não tolera o perverso. Deus é soberano e justo e promete julgar as obras dos homens. De maneira que aquilo que acontece em Sodoma e Gomorra se torna um exemplo para aqueles que vivem piedosamente. Abra sua Bíblia em 2 Pedro, segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6, e veja como Sodoma e Gomorra se torna um exemplo para aqueles que vivem piedosamente. 2 Pedro 2, 6. Diz assim a palavra de Deus: e reduzindo a cinzas as cidades de Sodoma e Gomorra, condenou-as à ruína completa, tendo-as posto como exemplo do que viria a acontecer com os que vivessem impiamente. Em outras palavras, irmãos, o apóstolo Pedro entende que aquilo que acontece em Sodoma e Gomorra é um exemplo que Deus nos deu para que a gente compreenda o que irá acontecer com os que vivem de forma perversa e ímpia, maligna nesse mundo. A destruição de Sodoma e Gomorra não foi apenas uma destruição pontual de 2 cidades ou de algumas cidades ali na Campina. Mas a destruição dessas cidades, irmãos, servem como o padrão de Deus, o exemplo de Deus para aqueles que vivem de forma ímpia nesse mundo, para todos aqueles que ainda não se voltaram para Cristo Jesus para encontrar graça e salvação. Quando nós lemos a passagem da destruição de Sodoma e Gomorra, nós devemos lembrar que todos aqueles que não buscam refúgio em Cristo, que não escutam a voz da salvação de Cristo, terão o mesmo destino dessas 2 cidades. Receberão a ira de Deus, receberão o fogo consumidor do Senhor. Veja, volte para Gênesis, versículo 26, e veja que no versículo 26 nós temos mais uma etapa desse julgamento, agora na própria família de Ló. Quando no versículo 26 nós vemos que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua ou uma coluna de sal. No versículo 17 do capítulo 19, os anjos disseram a Ló e a sua família: não olhem para trás, corram, vão e não olhem para trás. Mas a mulher de Ló, irmãos, olhou para trás e de fato virou uma coluna de sal. E aqui, irmãos, olhar para trás claramente tem um símbolo, um significado de apego à cidade. Em outras palavras, se Ló estava apegado a Sodoma de tal maneira a ir devagar, caminhando, a sua esposa estava apegada de tal forma que ela olhou para trás, desejando voltar para aquelas cidades. Nas palavras de um comentarista, ele diz: ao olhar para trás, ela se identificou com a cidade condenada. Ela estava disposta a olhar para trás porque ela estava disposta a voltar. Ela estava disposta a viver em Sodoma, viver em Gomorra, porque ela pertencia àquelas cidades. O coração dela pertencia àquelas cidades. O coração daquela mulher ainda estava em Sodoma. E muitas vezes nós encontramos isso na igreja, não é? Pessoas que aparentemente professaram a fé, aparentemente confessaram Cristo como Salvador e Senhor das suas vidas, mas o coração delas ainda está naquilo que elas perderam no mundo. Né? E elas vivem constantemente olhando para trás, constantemente olhando para trás. E essa passagem nos lembra
o destino daqueles que olham para trás, quando são chamados pela salvação de Deus. Versículo 27, então, volta os nossos olhos para uma outra cena. Nós somos afastados de Sodoma e Gomorra, nós somos afastados da família de Ló, e nós voltamos para Abraão. E nós lembramos do papel de Abraão como intercessor, que nós vimos no capítulo 18. Versículo 27 diz assim: na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Os olhares voltam para agora para Abraão. O texto nos diz que ele levantou cedo e ele viu uma coluna de fumaça na campina onde se localizavam Sodoma e Gomorra. Toda aquela região parecia como uma fornalha que queimava continuamente. E veja que o texto nos faz perceber que assim como Deus havia anunciado a Abraão que ele destruiria aquelas cidades, de fato aconteceu. Aquelas cidades foram destruídas pelo julgamento do Senhor. Mas observe, irmãos, que nesse contexto de julgamento, a palavra de Deus nos mostra que a intercessão de Abraão foi ouvida. Naquele mesmo lugar, um capítulo antes, Abraão intercedeu pelos justos de Sodoma e de Gomorra. E Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a intercessão de Abraão porque, afinal de contas, aquelas cidades foram destruídas, mas ele livrou Ló, o seu sobrinho, e as filhas de Ló. Deus salvou o sobrinho de Abraão, Deus salvou o justo que havia naquela cidade por amor a Abraão. E o versículo 29 nos diz que Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, ou seja, por causa da aliança que Deus tinha com Abraão, por causa da intercessão de Abraão, Deus salvou Ló e seu sobrinho, Deus salvou Ló, seu sobrinho. E essas palavras, irmãos, nos mostram mais uma vez que a história de Sodoma e Gomorra não nos ensina apenas a respeito do juízo de Deus, mas nós aprendemos que a graça de Deus atua e que ela atua através da intercessão do escolhido de Deus, aquele com quem Deus fez a sua aliança. O Senhor fez aliança com Abraão e por amor a ele e a sua aliança, e por causa da sua intercessão, Ló foi salvo. E esse princípio que nós vemos claro na aliança de Deus com Abraão segue ao longo das Escrituras, de maneira que nós vemos os sacerdotes intercedendo pelo povo no Antigo Testamento. Nós vemos até mesmo o rei intercedendo pelo povo, Moisés intercedendo por Israel no deserto. Até que nós aprendemos de fato a respeito daquele que intercede por nós, e que por causa da sua obra de salvação e da sua intercessão, nós temos vida. Peço que você abra mais uma vez a sua palavra no livro, na carta de Paulo aos Romanos, agora no capítulo 8. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Nós vamos ler os versículos 33 e 34, onde nós seremos lembrados mais uma vez que Deus salva o seu povo por meio da intercessão do seu escolhido, daquele com quem Deus fez a sua aliança. Romanos 8:33 diz assim: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas nós vemos claramente, assim como Deus salvou o servo Ló por causa da intercessão de Abraão e da aliança que ele tinha com Abraão, Deus nos salva por causa da sua aliança com seu filho, por causa da sua morte e ressurreição, e porque o seu filho constantemente vive a interceder por nós, de maneira que quem pode levantar acusação contra os eleitos de Deus? Quem pode levantar condenação contra os eleitos de Deus? Se há um intercessor diante de Deus que intercede por nós constantemente. O Senhor, irmãos, traz condenação sobre os perversos, mas Ele salva
de fato, aqueles que o temem. O Senhor observa a maldade do homem, o Senhor pune a perversidade do perverso, mas o Senhor é misericordioso e salva os seus. E Ele salva não pelos seus méritos, não pelos nossos méritos, não pelo que nós fazemos ou que nós conseguimos fazer, mas por causa da obra e da intercessão do Senhor Jesus Cristo por nós. A intercessão daquele que morreu por nós quando nós éramos fracos, ímpios, pecadores, e que agora ressuscitou e que agora vive constantemente para interceder por nós. Nós podemos, irmãos, conhecer a justiça de Deus e a graça de Deus. E essas duas coisas são reveladas na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo. De maneira que, ao olhar para Sodoma e Gomorra, nós não temos apenas um testemunho, um exemplo da destruição que vai vir sobre aqueles que vivem impiamente. Mas, ao olhar para essa história, nós temos um exemplo para aqueles que confiam, que creem na obra do Senhor Jesus Cristo. Nós somos salvos por aquele que morreu por nós quando nós éramos fracos. Nós somos salvos por aquele que vive constantemente a interceder por nós. A verdade é que Deus traz condenação sobre os perversos, mas Ele salva, por meio do Senhor Jesus Cristo, aqueles que o temem. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Agradecer ao Senhor por essa gloriosa verdade, de que nós somos preservados da justa ira de Deus, por causa daquele que morreu, ressuscitou e intercede por nós. Vamos orar. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Pai, porque quando nós olhamos para o nosso próprio coração, nós percebemos as mesmas fraquezas que nós encontramos em Ló. Nós percebemos as mesmas dificuldades de crer, de confiar, de descansar que nós encontramos em Ló. E nós também vemos a Tua justiça. Isso nos mostra como o Senhor é um Deus justo. Mas nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque nesse contexto de justiça Tua e das nossas fraquezas, nós podemos lembrar do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que morreu quando nós éramos fracos, que ressuscitou por nós e que hoje vive a interceder por nós. E certamente por causa da Sua obra e da Sua intercessão, nós não somos consumidos pela Sua ira, mas somos salvos pela Sua graça. Nos ajuda, Senhor Deus, a amar esse Salvador, a dedicar a nossa vida a esse Salvador. Nos ajuda, Senhor Deus, fortalece a nossa fé, fortalece-nos para que nós possamos descansar no Senhor, nos Teus caminhos para as nossas vidas. Para que a Tua graça, Senhor Deus, em nós não seja simplesmente uma graça barata, mas seja uma graça tão preciosa que custou a própria vida do Senhor Jesus. Fortalece a nossa fé, a nossa alegria no Senhor, para que nós possamos viver a Tua palavra e vivermos de fato diante do Senhor, através da intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a oração que nós fazemos no nome dEle. Amém.